Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo sobre Físico-Química do 10º ano, mais concretamente no tema da Química, do início mesmo, onde estamos a falar da estrutura e dimensões dos átomos. Este exercício irá incidir, ou melhor, continuar, vem no seguimento dos outros vídeos, abordando então o número atómico, o número de massa e ainda os isótopos. Nos próximos vídeos, ou seja, seguindo este, avançarei na matéria resolvendo também exercícios sobre escalas e depois um pouco mais à frente os cálculos da massa atómica relativa, assim como quantidades químicas. Esses serão então os próximos vídeos. No exercício que temos aqui, que é o exercício 6, diz-nos o seguinte: considera então as seguintes representações simbólicas de átomos. As letras não correspondem aos verdadeiros símbolos químicos, ou seja, não há nenhum elemento que é dado pela letra A e caso existisse também não poderíamos identificá-lo como tal, ok? Estas letras são letras simbólicas que não vão representar os elementos químicos na tabela periódica. Temos aqui algumas questões, eu vou resolvê-las uma a uma. Relativamente à questão 6.1, temos o seguinte: indique o número atómico e o número de massa dos átomos B, D e E. Tudo bem, relativamente ao número atómico, vamos ter o seguinte: representa-se então pela letra Z maiúsculo, isto representa o número atómico, e depois, assim, entre parênteses, identificamos os átomos. Farei então o número atómico do átomo B. O número atómico do átomo B, lembrem-se da estrutura, né? X, aqui fica o número atómico e aqui fica o A, que é o número de massa. Olhando para o átomo B, o número atómico é claramente igual a 7. Depois, o número atómico do átomo D, ou seja, Z, que é o número atómico do átomo D, será exatamente igual, é olhar para ali, 1. E o número atómico, ou seja, Z do átomo E, será exatamente igual a 30. Relativamente então agora ao número de massa, que é também aquilo que nos é solicitado no exercício, o número de massa representa-se como um A maiúsculo e depois, entre parênteses, identificamos os átomos. Ou seja, neste caso farei o número de massa do átomo B. O número de massa do átomo B é o número que fica por cima exatamente do número atómico. Ou seja, 14, não se esqueçam que é a soma, este número de massa há de ser a soma dos prótons mais os neutrões. O número atómico é exatamente igual ao número de prótons presentes no átomo. Seguindo então, o número de massa agora do átomo D será exatamente igual a 2 e o número de massa do átomo E será exatamente igual a 70. Tranquilo estes exercícios, ok? Eu costumo começar sempre o tema por exercícios mais simples, de forma a que vocês percebam os alicerces dos conteúdos e depois vou subindo a dificuldade. Se bem que neste tema, quer dizer, de número atómico e número de massa, não há muito por onde pegar. Na minha opinião, é bastante simples. Agora vou resolver o exercício 6.2, que me diz o seguinte: indica a constituição dos átomos A, C e F. Reparem, quando vos pedem a constituição dos átomos, é identificar o número de prótons, o número de eletrões e o número de neutrões, ok? Então vou colocar aqui o átomo, relativamente ao átomo A. Relativamente ao átomo A temos o seguinte: observando o número atómico do átomo A, vemos que o número atómico é 30. Então quer dizer que o átomo A há de ter 30 prótons. Observando o número de massa, que é 64, e lembrem-se, já falei nisto nos vídeos anteriores, nós desta ideia, onde temos que o número de massa é igual aos prótons mais os neutrões, podemos resolver esta equação em ordem aos neutrões e dizer então que o número de neutrões é exatamente igual ao número de massa menos o número de prótons. Quer dizer que o número de massa do átomo A é 64, 64 menos 30, dar-me-á 34 neutrões. Relativamente ao número de eletrões, o número de eletrões nos átomos é sempre igual ao número de prótons, ou seja, vou ter 30 eletrões. Esta situação do número de prótons igual ao número de neutrões, ao número de eletrões, peço desculpa, acontece sempre nos átomos. Se estivermos a falar de íons, aí é preciso ter um pouco mais cuidado, porque íons já não são eletricamente neutros, já vão assumir carga positiva ou negativa. No caso dos íons é preciso ter algum cuidado. Agora, fazer a constituição
do átomo C, também pedem na questão. Relativamente ao átomo C, é olhar para ele, né? Número atómico igual a 8, então vou ter 8 prótons. Vou ter assim aqui 8 prótons. Vou ter, relativamente aos neutrões, é fazer a diferença entre o número de massa e o número atómico. 18 menos 8 dá 10. Então, o átomo C vou ter 10 neutrões. E relativamente ao número de elétrons, é sempre igual ao número de prótons. Então, ok, vou ter 8 elétrons. Agora, falta apenas o átomo F. Átomo F, constituição, é observar sempre o número atómico e o número de massa. Átomo F, número atómico 6, vou ter então 6 prótons. Eu vou abreviar aqui para a letra P. Relativamente aos neutrões, é fazerem a subtração. Estamos perante o átomo F, 12 menos 6, subtração entre o número de massa e o número atómico. Isso dá o número de neutrões. 12 menos 6 é 6. Então vou ter 6 neutrões e vou ter ainda, os eletrões são iguais aos prótons, então 6 eletrões. Aqui no último caso abreviei, não o façam, escrevam por extenso, ok? Agora, relativamente à questão 6.3, diz-me o seguinte: apresente 2 átomos que sejam isótopos. Bem, relembrando os isótopos são átomos da mesma espécie, ou seja, têm o mesmo número atómico e diferente número de massa. Nós temos então que olhar para estes átomos, identificar átomos que têm o mesmo número atómico, mas diferente número de massa. Olhando assim para os átomos, claramente percebemos que o átomo A e o átomo E têm o mesmo número atómico e diferem no número de massa. Então A e E, ok? Justificação. A e E têm o mesmo número atómico, então estamos perante o mesmo elemento, com diferença no número de massa, o que implica que tenham diferente número de neutrões. Isso é que são os isótopos, ok? Agora, a questão 6.4, eu vou avançar assim um bocado mais para baixo, que eu coloquei aqui outra vez a questão, para de forma a não estar sempre a subir e a descer. Relativamente à questão 6.4, diz-me o seguinte: representa simbolicamente um átomo que possa ser isótopo do átomo D. Bem, já vimos quanto aos isótopos, que os isótopos terão que manter o mesmo número atómico, porque estamos perante elementos da mesma espécie. Então, um exemplo, e reparem, este caso é aquele caso que eu vos falei no vídeo de introdução aos isótopos, onde temos um próton. Então estamos perante um isótopo do hidrogênio. E aquele isótopo do hidrogênio que tinha 2 relativamente ao número de massa é chamado então o deutérito, que é exatamente o isótopo do hidrogênio, que tem um próton e 2 relativamente ao número de massa, ou seja, tem um próton e um neutrão, que seria então, neste caso, D1, 2. Isto seria o átomo de hidrogênio. Vocês não precisavam de responder a isto nesta questão, mas lembrem-se no vídeo que existiam 3 isótopos de hidrogênio. Era o H11, né, que tinha apenas um próton, era o H12, que tinha um próton e um neutrão, que era o deutério, e havia o terceiro, que era um 3, ou seja, um próton e 2 neutrões, que era o trítio, ok? Aqui deutério, peço aqui desculpa, deutério, ok? Isto era apenas um à parte. Agora, respondendo mesmo à questão, representa simbolicamente o átomo, pode ser isótopo ali do átomo D. Vocês tinham aqui duas opções. Reparem, estamos aqui a falar deste caso. Vocês podiam identificar este como isótopo ou este, mas neste caso com a letra D, ok? Então teríamos para esta questão 2 hipóteses. D11, né? Ou seja, o mesmo número atómico, diferente número de massa, ou, outra resposta possível, seria D13, o mesmo número atómico, mas diferente número de massa. Esta questão teria 2 opções. Agora, questão 6.5, refira o átomo cujo núcleo tem uma massa 1,5 vezes maior do que a massa do núcleo do átomo F. Bem, nós já sabemos que no núcleo dos átomos, se pensarmos assim no núcleo
no núcleo dos átomos, quem é que está dentro do núcleo? Estão exatamente os prótons e os neutrões. São aquelas partículas subatómicas que se encontram no núcleo dos átomos. Refira então o átomo cujo núcleo tem massa 1,5 vezes mais do que a massa do átomo F. Ou seja, nós nesta questão vamos estar centrados no número de massa, visto que o número de massa há de ser o número de partículas subatómicas que se encontram no núcleo. Agora, essa massa terá que ser 1,5 vezes maior do que a massa do átomo F. Reparem que o número de massa do átomo F é igual a 12. Nós temos que agora procurar um átomo cujo número de massa é 1,5 vezes superior a 12. Então é fácil, porque reparem, se é 1,5 vezes, vai ser mais do que 1 vez, ou seja, vai ser mais do que 12. E se pensarmos em metade, 12 é 6. Então quer dizer, 1 vez inteira seria os 12, mais metade que seria 6, teremos que procurar aqui um átomo cujo número de massa seja 18, o que seria este átomo C. Então aqui a resposta seria o átomo C é que se apresenta nestas condições. Ou seja, respondendo a esta questão, nós vamos trabalhar aqui com o número de massa, então teríamos o número de massa do átomo C a dividir pelo número de massa do átomo F, o que seria exatamente igual ao número de massa de C, que é 18, ou seja, teríamos 18 a dividir pelo número de massa de F, que seriam 12. E 18 a dividir por 12 realmente dava 1,5. Ou seja, respondendo à questão, refiro ao átomo, a nível de resposta será o átomo C, ok? Que se encontra nestas condições. Agora vou responder neste vídeo à última questão, a questão 6.6. Calcule a carga elétrica dos núcleos dos átomos A e também B. Bem, voltando outra vez à mesma ideia, no núcleo dos átomos, quem é que se encontra lá? Os prótons e os neutrões. Relativamente à carga elétrica dos núcleos, que é designado de carga nuclear, né? A carga do núcleo designamos como carga nuclear, teremos que ter a ideia bem aprofundada que no núcleo os prótons têm carga elétrica positiva e os neutrões não têm carga, quer dizer, são neutros, como o próprio nome indica, não têm carga. Quer dizer que a carga do núcleo será dada única e exclusivamente pelos prótons. Ok? Então, respondendo aqui à questão 6.6, e aqui o átomo A tem número atómico 30, quer dizer que tem no seu núcleo 30 prótons. Então, a carga elétrica do núcleo do átomo A, que se representa Q grande A, isto vai querer dizer a carga do núcleo do átomo A, assim, de uma forma geral, a carga do núcleo é sempre dada pelo número de prótons vezes o valor da carga de cada um desses prótons. Isto não precisa de ser do átomo A, ok? Isto é geral. Isto é uma expressão geral para vocês calcularem a carga do núcleo. Agora, para responder a esta questão, é simplesmente uma questão de enquadramento. Relativamente à carga, isto vou chamar aqui um átomo X, ok? Isto é genérico, é a forma genérica. Relativamente à carga do átomo A, será o número de prótons. O átomo A tem 30 prótons, que é o seu número atómico, ou seja, 30 vezes a carga de cada um, e a carga de cada um é exatamente igual, ou seja, abre parênteses, mais, estamos perante um próton, né, carga positiva, mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Este símbolo C é Coulomb, que é a unidade de carga elétrica do Sistema Internacional. É Coulomb. Ok? Agora, isto é uma questão de puro cálculo. É vocês colocarem esta operação na calculadora e introduzindo esta operação na calculadora, nós vamos obter o seguinte resultado. Quer dizer, 30 vezes 1,6 vezes 10 levantado a menos 19 há de ser exatamente igual a 4,8 vezes 10 elevado a menos 18 Coulomb. Isto relativamente ao átomo A. Agora vamos calcular a carga elétrica dos núcleos, ou melhor, do núcleo do átomo
B é seguir a mesma ideia. Pensamos nesta forma assim mais geral e seguir a mesma ideia. Carga do núcleo será que é grande, né? Agora, do átomo B, que há de ser igual ao número de prótons do átomo B, e o número de prótons do átomo B é dado pelo seu número atómico, ou seja, 7, vezes a carga de cada um desses prótons, ou seja, mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Efetuando então aqui os cálculos, vamos ter que a carga nuclear do átomo B há de ser exatamente igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 18 Coulomb. Aqui faltou colocar então Coulomb. Coulomb é tal unidade de carga elétrica. Bem, fico-me então por aqui. Resolvi então os exercícios que me tinha proposto a tal. Vou então abandonar este tema, penso que já aprofundei o necessário. Próximos vídeos, não percam então escalas e a seguir às escalas, massa atómica relativa e quantidades químicas, ou seja, número de moles, frações molares e esse tipo de cálculos, ok? Vá, um abraço.